Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Verô, fico muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre muito gratificante falar para vocês, falar com vocês. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que eu gosto muito, que é a espiritualidade, né? A espiritualidade, ela é uma conexão de algo assim com algo muito maior que nós. E hoje, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com uma convidada especial, que é mulher, que é mãe, esposa, missionária voluntária, evangelizadora, uma mulher que se dedica a levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Ela é graduada em Direito, especialista em RH e desenvolvimento de lideranças. Estou falando da querida Rafaela Bessa, que vai falar conosco nesta manhã. Então, hoje a gente quer explorar a espiritualidade de vários aspectos, de como a espiritualidade pode impactar a nossa vida em vários aspectos do nosso ser. Mas, aproveitando que nós estamos no mês de outubro, que é um mês muito importante de conscientização, o Outubro Rosa, que é a conscientização do câncer de mama, nós também vamos trazer a espiritualidade como um pilar de sustentação no enfrentamento do câncer de mama, mas sabendo que, claro, a espiritualidade ela é um pilar de sustentação para todas as adversidades que nos acometem, né? Então, a entrevista de hoje ela está cheia de inspiração, de fé e de sabedoria. Então, sem mais delongas, vamos partir logo para essa entrevista, né? Rafaela, eu quero primeiramente te agradecer a atenção, o carinho que você dispensou a mim para estar aqui hoje. Então, eu sou muito grata por você ter aceito o convite e compartilhar conosco um pouco da sua história, da sua experiência, um pouco do conhecimento que você tem acerca dessa temática, porque eu já vi, né, como eu falei, que você é uma mulher de fé, né, mulher de fibra, de fé, mulher forte. E eu acho que a gente precisa, sim, compartilhar nossa fé, a nossa força, a nossa esperança para outras mulheres também, né? E eu quero começar a nossa entrevista, Rafaela, te perguntando onde começa a sua história e como a sua história te moldou para que você chegasse aqui hoje, nesse exato momento, sendo a Rafaela Bessa, essa mulher missionária, evangelizadora, inspiradora. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz, muito alegre mesmo em poder compartilhar a minha vida, a minha experiência aqui no seu projeto e com certeza alcançar as vidas que são necessárias para cumprir o nosso objetivo aqui na Terra, que é anunciar a grandeza, a graciosidade de viver. Como você disse, eu me chamo Rafaela Bessa, eu tenho 43 anos de vida, sou casada há 20 anos, conheci meu marido também no movimento da igreja, então lá a nossa história começou. Temos 2 filhos, o Pedro de 14 anos, o Miguel de 11 anos. A minha história começou no dia em que eu nasci, o dia que o Senhor escolheu para eu estar aqui na Terra, que pelo sim da minha mãe, do meu pai, que disseram esse sim para a vida, fez com que a Rafaela existisse. Eu, de nascimento, sou brasiliense e devido à dor da separação dos meus pais, eu me mudei para Goiânia em 94, eu tinha 14 anos. Alguns meses depois eu professo a fé católica, eu costumo dizer como Madre Teresa de Calcutá, meu coração é de Cristo. Sim. A minha fé é a católica, eu professo essa fé. E nós nos mudamos para cá em meio à dor de uma separação. E logo que eu cheguei, meses depois, eu me identifiquei num movimento da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática. E lá eu vivi uma experiência muito profunda com Jesus aos 14 anos. Eu estava bem sensível mediante a dor desse processo de separação, de sair da minha cidade, de deixar os meus amigos, as minhas amigas. Então, viver num processo de adolescência, 14 anos, prestes a fazer 15 anos. E me lembro como se fosse agora, eu estava num momento onde falava do amor do Pai e fizeram um convite para aceitar Jesus e viver aquela experiência profunda do Evangelho de Mateus, que é viver o ID, de anunciar o Evangelho para toda criatura, que esse realmente era o meu papel. Indiferente da dor que eu estava vivendo, que aquela dor sendo trabalhada e curada, hoje eu compreendo, se tornaria o meu propósito. E ali eu disse sim para Jesus. Eu me lembro claramente, aos prantos, que
eu estava dizendo sim para ele, que daquele dia em diante nunca mais eu deixaria de servir e anunciar a grandeza dele na minha vida. E daí, coisas aconteceram e realmente, farão 30 anos. Abril de 2024 farão 30 anos de serviço. 30 anos que eu dedico os meus finais de semana, aonde ele me chama, e daí realmente ele cumpre a promessa. Grandes coisas aconteceram na minha vida para eu estar até agora falando, olhando nos seus olhos. Então tudo começou o dia que eu nasci. Ele já tinha imaginado, já sabia tudo que iria acontecer, mas foi num momento de formação na igreja, na comunidade, no dispor de você sair da sua casa para viver essa espiritualidade dentro do templo, com amigos, com amigas, com pessoas também que eu não conhecia, sendo conduzida ali por profetas, pregadores, ministros da palavra, sacerdotes, música, louvor, que eu senti a inspiração de aceitar o convite de viver o meu ID. Olha, que linda história, viu? Parabéns pela sua história, mais de 30 anos, é uma vida dedicada, Sim, né? E lá eu me identifiquei com os dons, que é algo que é convidativo também no meu trabalho, que é fazer com que a mulher perceba. Muitas dizem, eu não sei no que eu sou boa. Aí eu entro o autoconhecimento, que é muito interessante. Sim. Nós temos, já está dentro de nós. Deus já quis que nós nascêssemos com aqueles dons. E quando você se permite, quando você está aberto, quando você está aberta, a clareza vem. E lá eu recebi um convite, eu estava um dia na rua cantarolando, e eu morava de frente à igreja na época, e uma pessoa passou e falou, olha, a igreja está precisando de pessoas para cantar no grupo de jovens Exército de Deus, você não quer ir cantar? E eu falei, bom, eis-me aqui, estou aqui. Estou e aqui. Aí começou. Foi lá, eu comecei a cantar, e como a vida é cíclica, nós crescemos de acordo com o processo. Então lá eu comecei a cantar, e lá eu conheci meu marido, que também era do Ministério de Música, nos envolvemos, começamos a namorar, nos casamos e já estamos aí juntos vivendo isso. Da música, meu marido também fez a profissão dele, ele é técnico de áudio, então ele atua nesse mercado. A música se tornou um meio de sustentação na minha família, tanto sustentação quanto networking, relacionamento, crescimento, vivências, experiências. E aí, Deus faz a obra acontecer. Faz mesmo, né, gente? Eu falo que quem canta ora duas vezes, né? Então, estamos aí. E estou ouvindo você falar aí sobre a questão de identificarmos nossos dons, nossos talentos, o propósito, né? E é bem isso, quando a gente se permite a essa abertura, a essa conexão, né? Porque tá tudo aqui dentro de nós, né, Rafaela? Sim. E aí, eu às vezes converso com as pessoas, e eu quero chegar na próxima pergunta aqui, que as pessoas falam assim, não, mas eu não me considero uma pessoa espiritual, agora que eu tô indo para a igreja. Então, afinal, o que é a espiritualidade, Rafaela? E assim, como que ela se apresenta a nós? Para mim, a espiritualidade ela é um processo de identificação. Você precisa se identificar uma pessoa espiritual. O apóstolo Paulo já diz isso em suas cartas. Se não me falha a memória, em Gálatas, ele fala isso claro para nós. Existe duas naturezas em nós. Existe a natureza humana e a natureza divina, a natureza espiritual. Sim. Se nós não despertarmos a consciência de que existe essa natureza espiritual em nós, e nós alimentarmos ela. A espiritualidade é um processo de cuidado, de manutenção. Então, eu digo que espiritualidade nasce no despertar da consciência. Você tem que despertar a sua consciência, assumir a identidade que você é filha de Deus. Se você só diz da boca para fora, sou filha de Deus, possivelmente a sua espiritualidade ela vai ser morna. E na palavra é claro, o morno Deus vomita. Então, nós temos que tomar esta decisão. Despertou a consciência, eu tenho a clareza, eu sou filha de Deus, então você tem uma natureza espiritual dentro de você. Sim. E você precisa alimentá-la, porque a partir do momento que você desperta essa consciência é que vem a batalha espiritual. Do homem, dessa natureza humana versus essa natureza divina. E aí, quando nós não alimentamos essa natureza divina por meio de uma leitura bíblica, da prática do que nós aprendemos, do viver em comunidade, que exige de nós
um esforço, virtudes, que é um alimento mesmo desta vida espiritual, com certeza você vai sentir que você não é espiritual. Não é espiritual, não é? É a nossa natureza, é a nossa essência, é a nossa identidade. Rafaela, já tem alguns dias eu entrevistei uma psicóloga e psicanalista, doutora Tatiana Fontanari, e a gente falava um pouquinho sobre essas questões existenciais. Qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Que é bem isso que você também está trazendo. E ela trouxe uma informação, assim, ao mesmo tempo que é triste, assim, é um sinal de alerta que a gente realmente tem que se dedicar à questão da espiritualidade, que ela falava, olha, eu perguntava, né, quando os pacientes chegam no consultório, assim, eles têm claro o seu propósito? E ela falou, não. Eles não têm claro o propósito, a maioria não tem, a maioria de nós não tem claro. E aí, às vezes, quando vamos fazer o exercício de falar, então vamos começar por onde você gosta, o que você gosta, as pessoas também não sabem dizer o que gostam, né? E aí, eu particularmente, eu acredito, e é por isso que nós estamos aqui hoje nessa entrevista, que a espiritualidade, ela tem um potencial gigantesco de nos levar a entender essas questões existenciais. Você entende dessa forma? Entendo, concordo, inclusive foi uma promessa de Jesus. O fato no Evangelho de Mateus, quando ele volta e ele encontra os discípulos e ele diz, ide anunciar o Evangelho para toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizem todos, façam com que eles se tornem meus seguidores. Ele, na última frase, eu acho onde, além de tudo, trabalha em nós esse sentimento de inferioridade, de solidão, de depressão. Ele promete, e eu não vou deixar você sozinho. Eu estarei com você todos os dias. Tem que ser muito espiritualista para acreditar, porque por mais que eu exercite ver Jesus em você, é o seu físico. Jesus é espiritualista, é espiritual nesse momento. Sim. E ele prometeu, eu estou com você todos os dias. Então, a minha natureza espiritual tem que estar muito aguçada para eu ter certeza de que eu não estou só. Não estou só. Eu não estou só. Na esfera física eu posso até estar, na material eu posso até estar, mas na espiritual, e aí é uma tomada de decisão, é uma prática, é um exercício, eu tenho certeza de que eu não estou só. Por isso, muitas vezes, a solidão para nós, que acredita que é espiritual, que crê que Jesus está aqui, é um momento de descanso, é um momento de ócio criativo, é um momento onde a gente está resgatando as nossas forças, porque na verdade Ele está conosco, Ele está resgatando tudo isso. Então eu acredito sim, essa questão do propósito é algo muito profundo no projeto que você vai dizer do qual eu desenvolvo. A gente tem um módulo específico onde eu converso sobre o propósito na perspectiva da palavra, na perspectiva da vida espiritual. Da vida espiritual. Porque nós estamos perdidos nessa questão de propósito muitas vezes porque a gente quer trocar de lugar. Eu compreendo perfeitamente que eu estou aqui na Terra não é para cumprir um propósito pessoal, é para cumprir um propósito espiritual. Né? E quando eu o cumpro, Deus me dá a grandeza de, por meio da minha vocação, ser retribuída. Materialmente, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, porque também é promessa. Gente, a Bíblia é sensacional. Tem promessas para tudo. Ele fala, se você buscar em primeiro lugar o meu reino, tudo mais vos será acrescentado. Não vai te faltar o necessário. E muitas vezes hoje o necessário já não nos deixa mais felizes. Não, exatamente, você está falando. Então o necessário já não nos deixa mais felizes. A gente condiciona a felicidade em coisas, não no ser. Então por isso que muitas vezes a gente busca e parece que aquele vazio está ali batendo a nossa porta. E hoje a gente vê muito presente a depressão nas famílias. Nas empresas a gente vê muito a questão do burnout, as pessoas adoecidas. Tá muito. Muitas, assim, todas as estatísticas que a gente lê, as estatísticas só aumentam, né? Você conversa com um, às vezes é o meu colega de trabalho ali, que eu nem sei que a pessoa está passando por isso, e a pessoa passa por esse processo, né? Então, toda essa fala que você trouxe aí, fica evidente que a espiritualidade,
ela impacta, sim, nas nossas questões emocionais, Sim. no nosso bem-estar, Sim. né? Mas, de novo, a pessoa precisa estar aberta a esse processo. Eu falo que é um processo, né? Aberta, disposta, Disposta. porque é exigente. Não é mágica. Isso, exige uma disciplina. Exige uma disciplina, exige uma conduta, exige uma prática, exige de você uma didática de leitura, exige de você coerência, porque não basta ler, é preciso praticar. A palavra também já fala, oração sem ação é culto à morte. Então, se você está falando, mas não está praticando ou não tem esta coerência, é vazio, é em vão, é uma ilusão. E aí a depressão vem, o burnout essas coisas vem, todas podem essas vir. coisas todas podem Sim. vir. Rafaela, como é que você acha que a gente pode equilibrar, que assim, hoje, esse mundo moderno, essa correria, tantos afazeres, tantas responsabilidades, e aí algumas coisas vão ficando distorcidas, como você trouxe, né? O necessário para mim já não é mais suficiente, aí eu já tiro o foco do ser para o foco do ter, e a gente vai sendo levado nessa rotina. Então, como é que a gente pode equilibrar, como é que você, assim, da sua experiência aí, com todo esse trabalho missionário, de evangelização, nós podemos equilibrar a nossa vida espiritual com toda essa modernidade, essa correria do dia a dia? Porque elas não são distintas, elas são intrínsecas, mas às vezes a gente ainda percebe muitas falas no sentido de separação. Eu não tenho uma prática espiritual porque eu tenho uma vida muito agitada. E não deveria ser assim. Não. Tudo que eu falar com você está embasado na Bíblia. Sim. Muitos são chamados, poucos se posicionam como escolhidos. A messe é grande, mas os operários são poucos, porque a gente não tem esse despertar da consciência. Muitas vezes, quando a gente vai prospectar voluntários, que se a gente compreendesse a grandiosidade, teria filas para sermos voluntários, porque a gente está devolvendo o que de graça nós recebemos, e nós estamos aqui não é por nós. O que nós estamos lutando é muito maior do que o aqui e agora. Nós que somos cristãos acreditamos que quando nós morrermos, nós vamos adentrar os portões do reino de Deus e lá nós vamos viver e entender o que virá. Nós estamos aqui em treinamento, ao mesmo tempo na manutenção dessa salvação que nos foi dada, é também poder tocar vidas que já estão dispersadas disso. Então, como é isso? Cuidar de uma vida espiritual. E a resposta, por exemplo, quando a gente vai recrutar um voluntário é: não tenho tempo. Não tenho tempo. E os que estão sobrecarregados de tarefas nas suas comunidades, estão sobrecarregados de tarefas nos seus trabalhos voluntários. E muitos outros dizem que não tem tempo. E, na verdade, como que a gente consegue administrar isso? O tempo é igual para todos. Deus nos deu 24 horas do dia. Um dia para nós são 1000 anos para Ele. Então, é você ter clareza e tornar prioridade. E decidir fazer. Não é fácil, é árduo, mas você tem que saber de uma forma assim, muito clara para que você está aqui na Terra. Se você é como, por exemplo, você é como uma empregada e um empregador. O empregador está te pagando, está te remunerando para você poder cumprir aquele trabalho. E você vai cumprir aquele trabalho numa contrapartida. É mais ou menos assim o meu relacionamento que eu vejo com Deus. Eu sou uma colaboradora de Deus. Se Ele me deu a vida, eu estou aqui por Ele. E eu não acredito que eu tenha que prestar um serviço de excelência. Para que estou aqui? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, você tem que tomar uma decisão e colocar aquilo como tarefa do dia. Então, ao despertar, você tem como uma tarefa. E é tão bom quando você vai vivendo, porque você vai se sentindo bem, você sente vontade de continuar. Sim, de continuar. Você vive isso, eu imagino. A gente estava conversando, você tem essa rotina de igreja. A gente se sente bem, a gente sente falta. A gente parece que tem um alimento que a gente não sabe denominar, mas que nos faz bem, a gente sempre sente vontade, aquilo que faz bem a gente sente vontade de propagar, então né? A gente propaga, a gente fala, mas é uma tomada de decisão. Por exemplo, lá em casa é uma determinação, nós não dormimos sem fazer oração com as crianças, faz parte da nossa rotina, é uma rotina nossa. Lá em casa também é fator determinante, não se almoça, que eu consigo fazer almoço com as crianças, que foi uma decisão que eu tomei também
quando eles nasceram, eu fui para a igreja doméstica, eu deixei de trabalhar uma parte do meu trabalho corporativo e fui cuidar das crianças. Então, hoje a gente almoça juntos, às vezes o meu marido consegue, então a gente não faz com o celular à mesa e a gente sempre abençoa o alimento. Sim. Eu também não sou uma mulher assim, extremamente radical, porque eu vejo que os jovens hoje, quando a gente impõe, eles afastam. Então eu falo, olha, agora é a hora de abençoar o alimento. Como vocês desejam? Como vocês querem? Aí eles fazem o nome do Pai. Inclusive, olha que bacana. Ontem eu estava voltando de casa com eles e a gente levou uns colegas para passear. Aí o meu mais novo, o Miguel, falou assim, mãe, eu achava que poucas pessoas abençoavam os alimentos. Olha. Aí eu não prestei. Então, eu não prestei a atenção. Porque ontem, coincidentemente, que era sexta, eu não alimentei coisas porque eu ensino, eu faço jejum espiritual. Então eu digo isso para eles, porque as crianças aprendem vendo, não é a gente falando. Né? Aí eles mesmo já falaram, olha, minha mãe não vai comer porque ela tá de jejum espiritual. Aí eles já falam, né? Aí ele chegou em casa falando, mãe, eu achei engraçado, achei que poucas pessoas abençoavam o alimento. Eu falei, por qual razão, filho? Porque o meu coleguinha, o Rodrigo e o Alexandre abençoaram o alimento também. Olha, eu falei, legal. Nossa, filho, que bom. Por que a mamãe não viu? Não, era que a senhora estava pagando. Aí eu falei, o Alexandre é católico. Eu fui e perguntei. O Alexandre é católico e o Rodrigo é evangélico. Olha só, né? Então, olha que bacana. Olha para você ver uma coisa simples, mas ele percebeu. Por quê? Porque é a rotina da casa. Não é uma imposição. É algo que a gente considera que é importante. Então, como lidar numa vida moderna com a disciplina espiritual, colocando as tarefas espirituais como uma rotina do lar. Rotina, né? E isso é tão importante que você está trazendo, essa questão do exemplo de dentro de casa, porque eu também estou com 2 filhos adolescentes, né? O Davi já não está tão adolescente mais, tem 18 e a Maria tem 15. E a gente sempre teve o hábito lá em casa de quando eles eram desde criança, vamos fazer uma oração, então deitava todo mundo na cama, vamos agradecer pela escola, aí começava, né? Agora, assim, eu já percebo, assim, vamos fazer a oração, mas agora, né, já querendo, não, temos que fazer. E às vezes, já me peguei com meu filho falando assim, mãe, mas Deus existe mesmo? Olha. Né? E aí, nossa, a gente toma um susto, né? E assim, é desafiador. E do jeito que você está falando, não tem que ser uma coisa impositiva, né? E aí eu vou tentando dar as respostas, olha, você acredita que esse tum-tum aí é o seu coração que está te mantendo vivo? Então, pensa que esse tum-tumzinho aí no seu coração é Deus. Começa assim, né? Vamos falando assim, olha, porque ele existe, ele é real. Sim. Sabe? E é por isso que nós estamos aqui. Muito. Mas assim, a gente se depara com essas questões. A própria questão de abençoar o alimento. Vamos almoçar, vamos abençoar o alimento? Aí o que eu percebo? Que quando estamos só nós aqui, o núcleo, papai, mamãe, eles, é tranquilo fazer isso. Mas quando tem pessoas de fora, estou recebendo visita, a casa está cheia, vamos abençoar o alimento? Aí já dá faz você. Não, hoje é você. Mãe, faz você mesmo, né? Então, assim, e é justamente isso que você está falando, a gente ter essa sabedoria enquanto pais, enquanto mães, de deixar essa questão da espiritualidade como intrínseco à nossa vida. Ela não tem que ser diferente, ela não tem que ser separada, ela não tem que ser para o momento A ou para o momento B. Exato. Não é? Tanto é que ontem também, quando eu fui encerrar o dia com as crianças, e aí eu sempre tenho o exercício de perguntar, por que você é feliz e grato hoje? Pelo que você quer agradecer hoje? Aí o Miguel, ele é bem comunicativo, mais comunicativo. Aí ele vai querer agradecer porque a senhora está aqui. Aí eu falei, filho, inclusive a mamãe quer pedir desculpa, porque às vezes durante o dia hoje foi um dia novo para mim, talvez eu fiquei nervosa, e a missão da mamãe é evitar irritar vocês. Aí ele arregalou o olho assim, por qual razão? Eu falei, porque é bíblico. Aí fica de sugestão. Às vezes você obriga a pessoa a ler a Bíblia e ele não lê. Aí ele falou, abri o olho e falei, eu vou te mostrar onde eu aprendi. Aí eu peguei a Bíblia, abri onde estava mencionado isso e falei, lê para a mamãe. Aí ele leu. Então, num diálogo familiar, eu ensinei que eu sigo a Bíblia como um norteador na educação e pratiquei a leitura com ele. Ele mesmo leu. Então, isso pode ficar gravado na mente dele. Né? E muitas vezes a gente pensa, até como
eu não sou uma educadora por formação, mas eu me considero uma formadora, uma Sim, orientadora. sim, com certeza. Isso faz parte do meu dom de comunicar. E eu considero isso extremamente importante nesse processo da formação, de que fazer com que as pessoas leem naturalmente as coisas, veem de onde está vindo, é um fator muito importante e significativo na evangelização. Sim. Então, isso faz com que a pessoa já compreenda e ela insira aquilo como algo natural para ela. Né? Aos poucos, mas colocando como uma rotina, colocando como algo, não impondo. Eu já percebi realmente que a imposição, ela não é saudável. Não é saudável. Não é. Né? E eu falo, Jesus nunca impôs Chama de nada, fanático. né? Então... eu falo, Jesus nunca impôs. Né? Nunca, sempre foi pelo amor, sim. né? Mostrando ali com a palavra doce, com a palavra gentil, porque ainda tem isso. Às vezes a gente fala que não vai impor, mas fica dando umas cutucadas ali. Né? Assim. A gente tem que fazer esse exercício de ver se realmente eu estou fazendo, né, de forma doce, de forma gentil, como Jesus fez. O convite dele foi sempre pautado, né, no amor e na gentileza. Então, que a gente também possa se inspirar por esse ato de Jesus. E outra questão que eu também estava analisando. Terminei de ler um livro recentemente, um livro chamado Autocompaixão. Nesse livro, a autora ela trouxe uma pesquisa de mais de 12 anos estudando o tema da autocompaixão e ela chegou à seguinte conclusão. Não há ninguém a quem nos tratemos tão mal quanto nós mesmos. Né? Aí ela fala que na pesquisa dela, ela teve questões que ela conseguiu comprovar que eu consigo ter compaixão com um estranho, mas não consigo dedicar a mesma compaixão a mim. Né? E essas questões do amor próprio, da autoaceitação, da autocompaixão, da autobondade, porque às vezes nós somos tão duros, né, com nós, ela passa pela espiritualidade, não passa? Total! Como nós estávamos falando, ele passa pelo segundo mandamento, quando Jesus foi questionado qual dos mandamentos são os mais importantes, ele mencionou 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e o segundo, amar o próximo como a você mesmo. Então, antes de conseguir amar o próximo, eu tenho que me amar. Exato. Então, eu preciso me amar, porque se eu tenho um desafio em me amar, como eu vou amar o outro? Como eu vou conseguir, talvez, compreender este outro? Como eu vou conseguir doar para este outro o que eu não tenho? Ou doar só o que tenho? E talvez essa fraqueza, ela vai se tornar forte, por quê? Porque eu não me amei primeiro. Então, para você conseguir enxergar na lente do outro, você tem que conseguir enxergar a sua, valorizando assim. Não é sobre egoísmo, não é sobre egocentrismo. Quando há o equilíbrio, é sobre você compreender que você foi desejado, você foi quisto, você foi quista, você está aqui porque ele teve um amor, porque ele teve um carinho, indiferente da forma como nós possamos ter chegado aqui. Mas ele sonhou. Nós somos um sonho de Deus. É isso. Nós somos um sonho de Deus. Isso é muito importante, isso é muito grandioso. Isso é muito raro. Ele dedicou um tempo para que a gente existisse. Sim. Então, ele nos quis, ele nos imaginou. Então, eu vejo que isso sim, a autocompaixão passa sim por esse olhar interior, por esse olhar espiritual. De compreender que eu sou um ser espiritual. Somos semelhantes, mas nós somos únicas. Sim. Né? Deus sonhou o seu cabelo, o seu olho, né? o jeito do seu nariz, que é lindíssimo, né? A sua tonalidade de voz, o seu corpo, a nação onde você nasceu. Então, isso é muito grandioso. Pensou em todos os detalhes, todos. Né? Eu falo que passa por reconhecer o divino que habita em nós, né? Porque se eu não reconheço o divino em mim, como eu poderia reconhecer no outro, né? E é muito isso que você está falando, por isso que eu falei que eu adoro esse tema da espiritualidade, porque, gente, é muito gostoso. Eu falo que, como eu falei para você, eu fui criada na igreja católica, tudo, mas houve um tempo para um despertar mais aprofundado, sabe, Rafaela? E quando eu tive esse despertar mais aprofundado, e ele veio por uma dor também, pelos processos da vida, né, que a gente vai passando,
eu falo que eu pude acessar um Deus que até então ele estava distante de mim. Eu sempre acreditei, veja bem, é assim, eu sempre acessei Deus. Ele sempre esteve disponível e acessível para mim. Mas era a forma com que eu mesma acessava Deus que parecia que eu estava acessando um Deus muito distante. Aquela questão da separação. Eu aqui na terra, ele lá no céu. Muito distante. Mas depois desse despertar mais aprofundado, na busca mesmo de falar quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, né? Quais são meus talentos? Deus, eu estou aqui, eu tenho um talento. O que o Senhor espera de mim aqui? Eu vim para cá com um propósito, me dá clareza desse propósito. Foi muito nesse sentido. Falo que foi uma conversa longa com a minha alma, que ela está virando até um livro. Que bênção! De tanto que foi assim, inspirador, revelador. Me chama para o lançamento. Foi assim uma questão de amadurecimento, sabe? E de acessar um Deus que ele estava aqui o tempo todo, Sim. né? Não me procure fora, porque eu estou aqui o tempo todo, né? Inclusive de ficar naquela questão assim, nossa, Deus, eu posso questionar a sua sabedoria? Eu vou ser ousada se eu te questionar? E Deus falar para mim, não, esse questionamento nos aproxima. Eu quero que você me busque mesmo, né? Então, muito nesse sentido de se abrir, se permitir, não é? Porque Deus, ele está para todos nós. Sim. E eu falo que isso é experimentar a espiritualidade. Porque, às vezes, as pessoas ficam buscando algo extraordinário. Tem que acontecer algo sobrenatural, alguma coisa extraordinária para eu achar que eu sou uma pessoa espiritualizada, que agora eu posso falar de espiritualidade. Né? Eu costumo brincar com essa fala do extraordinário assim, né? Para o extraordinário de Deus acontecer, eu preciso viver o meu ordinário do dia a dia. Sim, do dia a dia, né? E é aí que ele acontece, né? E como a gente percebe essa questão de Deus algo místico, isso, a gente entende que vai ser realmente por um milagre grandioso que ele vai se fazer presente. Mas o milagre grandioso já está aqui, somos nós. Somos nós, né? Nós termos nascido já é um milagre grandioso. Então, realmente, para o extraordinário de Deus acontecer, nós precisamos viver o nosso ordinário no dia a dia. Rafaela, a gente passou por um primeiro momento aqui, a gente falando sobre a espiritualidade, o que é, né? E fica evidente aqui que ela é uma conexão com algo muito maior e que nos sustenta, né? E aí eu quero aproveitar que a gente está no mês de outubro, Outubro Rosa, que traz uma campanha muito importante sobre a conscientização do câncer de mama. E eu quero agora entrar um pouquinho nessa esfera de como a espiritualidade pode ser um pilar de sustentação no enfrentamento do câncer e, como eu disse mais cedo, não só do câncer, mas de todas as adversidades pelos quais nós somos muitas vezes acometidos na vida, né? Sim. Mas você tem uma história, né, que eu vou pedir para você compartilhar aqui conosco, de uma amiga, não é? Que passou pelo câncer de mama, que você viu como a fé, como a espiritualidade influenciou, impactou positivamente a vida dessa mulher. Sim. E que você aprendeu lições com ela. Sim, né? muito. Então, compartilha com a gente lá do início. Olha para você ver como Deus tem um propósito que quando você está conectada com Ele, você está atenta. Eu canto, ministro a palavra. No mercado corporativo eu dou treinamento, dou palestras, dou formações. E até dia 7 de outubro de 2024, eu nunca fui chamada no mês de agosto para ministrar nenhum tema sobre Outubro Rosa. Acredito que por não ser especialista da área, e para mim estava tudo bem, estava tudo certo. Quando eu recebi um primeiro convite, neste mês de outubro, no momento que eu estou vivendo também uma particularidade com Deus. Quando me convidaram, a minha primeira reação foi rejeitar. Porque eu sou uma mulher extremamente coerente. Eu só consigo falar aquilo que eu acredito e vivo. E eu falei, é muito desafiador você ser empático sem viver a dor. Por exemplo, minha mãe ainda não morreu. Se eu conversar com alguém que a mãe morreu, eu não sei aquela dor. Eu posso imaginar, porque eu ainda não vivi. Mas o dia que isso acontecer, que ela partir,
Aí sim, eu te compreendo perfeitamente, Sim. porque eu sei essa dor. E eu falei, gente, como eu vou ministrar sobre espiritualidade no processo do câncer, sendo que eu não tive e não passei por nenhum diagnóstico profundo. Até então eu não tinha startado nada na minha cabeça. Certo. E aí eu fui para o Senhor, fui para o quarto secreto, ajoelhei e falei, Deus, me inspira, o que o Senhor deseja que eu professe, que eu proclame, sem ter vivido esse processo, como eu vou gerar uma ação empática? Para mim vai ser muito fácil falar. Falar de espiritualidade sem ter vivido um câncer? Sim. Falar de espiritualidade sem ter sofrido um diagnóstico? Falar de espiritualidade sem ter perdido um ente querido? Eu falei, Senhor, estou me sentindo assim, perdida. E aí, não basta perguntar, tem que silenciar e ouvir. E aí eu silenciei. Eu tenho um home office, eu ajoelhei na mesa e coloquei minha cabeça assim e baixei a cabeça. Quando eu fiz o silêncio, me veio, você vai honrar Naldimar. Naldimar. Aí eu falei, nossa, olha, você vai honrar Naldimar. Eu falei, meu Deus, a Naldimar. Aí eu falei, o que o Senhor quer? Eu quero que você conte a história que você viveu. Você foi uma vítima de ter perdido alguém pro câncer. E a Naldimar, nós tivemos uma história forte em 2 anos e 6 meses. A Naldimar, eu costumo dizer na área de RH que eu tenho pérolas que o RH me deu. E a Naldimar, eu vivi com ela um processo seletivo. Eu a conheci em 2016, 16, 15, 14. Em 2013 para 14, num processo seletivo. Ela se habilitou a participar de um processo numa vaga que eu tinha aberta. Sim. E ela não tinha uma referência boa quanto a comportamento. Ao comportamento dela. Quando eu fui validar a referência, colegas da área me disseram que ela tinha um temperamento muito desafiador. E eu sempre gosto, meus processos seletivos são humanizados, eles são bem diferenciados, porque eu sempre peço para Deus um direcionamento. Uma das diferenças, né, do espiritualizado ou não, é de que nós pedimos o norte de Deus em todas as nossas ações, né? Que Ele nos direcione para aquilo que seja a vontade dEle. Eu sempre oro em cima dos currículos e peço para Deus mesmo me dar, sempre profetizo, e sempre quando eu digo não para aquela vaga, eu oriento a pessoa, eu digo por que não foi escolhida. Sim. Já orientei vários jovens, você precisa melhorar o seu português, você precisa melhorar a sua vestimenta, porque eu sou comprometida. Uma pessoa que vive a espiritualidade, ela é comprometida, né, com Deus, então ela é comprometida com todo o ato, porque Deus devolve a dignidade para as pessoas. Não podemos permitir que pessoas passem na nossa vida sem que Deus passe na vida daquelas pessoas. Então, eu falei para Naldimar, Naldimar, tem algo, eu estou inclinada a te aprovar, mas eu preciso te falar. Estão dizendo que você não tem um comportamento muito amoroso quanto a sua... o seu temperamento é desafiador. E ela foi e falou assim para mim, eu preciso que você me dê essa oportunidade, eu me comprometo com você que eu vou melhorar. As pessoas dizem que o meu temperamento é complicado porque eu evangelizo dentro das empresas. Ela era protestante, ela era evangélica. Ela era cantora, ela ministrava a palavra e ela falava a verdade. Sim. Então, talvez ela não tinha essa sabedoria nesse processo. Sim. E eu fui e falei assim, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso te contratar. Então, você se compromete comigo a me dar a abertura e a liberdade de sinalizar para você quando eu perceber que você precisa melhorar? Vamos fazer esse compromisso juntas? Ela, vamos. E ali firmamos um compromisso. E ali, ela participou da primeira formação do Projeto Maravilha de Mulher. Olha. Ela me abraçou assim de uma forma muito, muito profunda. Nós vivemos 2 anos assim intensos. Intensos. E aqui vai um alerta para o mercado de trabalho. Muitas vezes não tem tempo e a gente também não é uma prioridade na nossa lista. Isso. Então, às vezes, a gente não faz o que o câncer de mama pede muito. Esses exames, só que ela não morreu de câncer de mama, não foi de mama. Sim. Mas ela não tinha esse hábito, essa rotina tão... e eu também não tinha. Ela foi uma das pessoas que me fez prestar atenção em mim também. Eu já era um propósito.
por ser uma workaholic, assim, por natureza, eu sempre me policiei. Eu tomei uma decisão com o Maravilha de Mulher de me colocar na minha lista de prioridade. Então, de fazer os exames, de poder se observar. E o câncer matou a Naldi mais 6 meses, com 36 anos de vida. Ela era uma mulher visualmente saudável, vistosa, nosso arrepio, alegre. Ela fazia oração. Ela tinha um grupinho de oração na empresa. Ela tinha o talento da habilidade manual. Ela também fazia essas papelarias. Sei. Então, todos os eventos ela estava envolvida, ela perguntava, ela doava este tempo dela. Aí é uma característica muito das pessoas que vivem espiritualidade. O espírito de ajuda é muito aguçado. Forte, né? Então, ela vai além. Ela não entrega só o que é obrigação. Ela vai além daquilo, porque ela não faz, não é por ela. Colossenses já disse que você faça tudo que você for fazer por Deus, para o Senhor. E como é para ele, a gente quer fazer o melhor. E tudo dela era o melhor. Ela cantava, ela fazia bem, ela atendia bem. Ela tinha um espírito de ajuda aguçadíssimo. E logo ela foi aguçada por uma dor de cabeça. Muito forte. E ela não ia ao médico. E sempre aquela dor de cabeça reincidente, ela começou a cair a qualidade no trabalho. Ela começou a ter desmaios. Ela começou a sentir dores de cabeça muito fortes. Ela começou a ficar muito amarela, pálida. Ela começava a ter desmaios, assim, ficar prostrada na área de serviço no trabalho. Eu falei, não, demais, isso não está certo. Tem alguma coisa estranha. Você precisa ir ao médico? Você vai falar com seu marido, você precisa ir ao médico. Nem tudo na vida é o trabalho, vai ao médico. E aí, quando ela foi ao médico, ela foi diagnosticada com câncer na cabeça. Em 6 meses, ela foi definhando. Mas ela salvou tantas vidas para Jesus nos 6 meses de enfermidade, que foi impressionante. Parecíamos que nós éramos doentes. A gente ia à casa dela visitar, ela sempre estava cantando. Ela sempre estava com a Bíblia na mão. Ela estava com os turbantes. Na palestra que eu ministrei, a gente tinha fotos, eu mostrava a linha do tempo dela saudável e dela já enferma. E aí eu perguntei para a plateia, o que vocês veem em comum nessa mulher? A alegria, o sorriso dela era igual. Por quê? Porque a alegria é um fruto do Espírito Santo. Felicidade não é um momento, é um estado, é uma tomada de decisão. Tanto que Paulo, quando ele escreve a carta para o povo de Filipenses, no capítulo 4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Quando Paulo escreveu aquela carta, ele estava preso e acorrentado. Como alguém preso e acorrentado tem autonomia de dizer, fique alegre. Né? Fique alegre é uma ordem. Porque em Gálatas ele ensinou que a alegria é um fruto do Espírito. Espírito é um relacionamento. O Espírito Santo é uma terceira pessoa. Já diz, Deus já nos ensina isso. Né? Na Santíssima Trindade são 3 pessoas em uma. Então, quando você se relaciona com o Espírito Santo, que é algo espiritual, é sobrenatural, você não enxerga, ele move em você uma força que você já viu pessoas que falam assim, nossa, como ela consegue ter essa força? Como ele consegue? É um relacionamento que você se desenvolve. Ela morreu sorrindo, ela morreu cantando, ela morreu ministrando a palavra. A canção que ela mais cantava era aquela, se Deus que fizer... Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, e se a cura não vir, Ele também é Deus. E a da Naldimar, a cura não veio. Mas veio a vida para nós, que participamos da vida dela. Ela ministrou na nossa vida e ela falava assim para mim, Rafaela, eu combati o meu combate. Rafa, ela não me chamava de Rafaela, me chamava de Rafa, eu combati o meu combate. Obrigada porque você disse o sim. Então eu compreendi que por uma aprovação seletiva numa empresa, Deus evangelizou e plantou a espiritualidade da minha vida em 2 anos e 6 meses de uma forma ainda mais intensa. Os caminhos. E hoje eu estou aqui, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 anos depois honrando a vida da Naldimar, porque quem vive a espiritualidade não vive, testemunha, deixa um legado. Isso. Então precisou alguém morrer de câncer, Verô, para eu estar aqui hoje falando no seu podcast.
Nossa, eu tô emocionada. Precisou Por uma quê? mulher morrer de câncer, dizer, combati o meu combate, Deus é Deus, mesmo eu morrendo, para poder dizer para você que Deus existe, Ele cura, Ele salva, e Ele vai além da morte. E tem um sentido. Total. Tem um sentido no Ela câncer. me sustenta. A cada dia que eu vejo câncer, a cada dia que eu vejo essa história, Deus agora traz à minha memória o legado dessa mulher. E tem perguntas que a gente não vai ter resposta aqui. Tem coisas que a fé é um mistério. Eu não sei te dizer. Umas terão a cura, outras vão morrer. Mas para nós que acreditamos em Deus, a morte é uma passagem. Então agora, onde quer que ela esteja, Naldimar, estou aqui te honrando e que mulheres serão tocadas. Sim. E se Deus permitir que você que está com câncer, você viva esse diagnóstico, você pode ter certeza que existe um propósito nessa dor. Agora, se você vai passar por ele, glória a Deus. Mas se você não passar, glória a Deus também. Meu Deus, eu tô emocionada aqui com a história. Você foi falando, eu tô me arrepiando aqui. Então ela me ensinou, né, que tudo é para a glória de Deus, né, que indiferente das circunstâncias nós precisamos agradecer, louvar e bendizer por todas essas ações e que existe um ingrediente secreto aí, que é a fé e a alegria. A fé e a alegria, Elas né? subsistem aqui enquanto nós estamos nesta humanidade. E a Naldimar, ela se posicionou como uma mulher de Deus, como uma mulher de fé, Total. como uma combatente. A casa como dela ela virou mesmo uma disse, igreja. né? Em 6 meses de enfermidade, a casa dela virou um templo. Ali ela ministra magra, couro e osso, com um sorriso daqui a aqui. Era casada, se despedindo do marido. Tanto para você ver, ela não podia ter filhos. Então você vê que Deus tinha um propósito para ela. Ela não pôde ter filhos. E que consciência, né? Assim, que estado de consciência viver Muito isso com esse estado grande, de consciência muito todo, grande. né? Então, quando as visitas chegavam, ela via a oportunidade de evangelizar. Ela abria a palavra, ela manifestava, ela pregava, ela falava. Porque Deus não tirou a voz dela. Ela continuou ainda falando, cantando assim. E foi grandioso. Então, realmente, essa foi a minha experiência com o câncer. Que realmente nós estarmos aqui cuidando, cuide de você em primeiro lugar, é fazer exames periódicos, Sim. é você fazer os exames do toque que a gente aprende, é a gente se autoavaliar. Se você está sentindo uma dor, busque ajuda médica, vá cuidar de você, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se a gente não cuida do nosso corpo, do que nós iremos cuidar aqui, na verdade, com eficiência, com qualidade. Então, a gente precisa cuidar e se observar, e aí se permitir aquilo que Deus tem conduzido para nós. Nossa, glória a Deus pela vida da Naldimar. Eu tô aqui, você falando, e eu tô aqui pensando que compartilhar esse legado de fé, de amor, de superação, porque mesmo que tendo a morte, ela superou em vida ali muitas coisas que só ela sabe o que ela superou. Só ela. Né? E eu falo que isso também é ser um canal de manifestação do amor de Deus. Total, não é? Total. Imagina a cara de feliz de Jesus quando recebeu a Naldimar. Imagina ele olhar para ela e falar, minha filha, que bom, você combateu o seu combate, você fez tudo. Cumpriu o seu propósito. Não reclamou nenhum fielmente, momento. Exato. Né? É muito digno. E aí, assim, para as pessoas, né, que estão passando por esse processo, assim, de forma prática, Rafaela, como você acha que as pessoas podem de que fonte, né? Claro que a gente está falando aqui da fonte de Deus, mas assim, o que a gente pode falar para essas pessoas para no dia a dia se nutrir dessa fortaleza? No Evangelho de João, Jesus passa por já que estamos falando sobre espiritualidade, eu vou deixar uma palavra, porque na palavra é Deus falando conosco. Deus ministra. Que a espiritualidade ela não é um tratamento que se vê, ela tem uma se sente, sim, né? Exatamente. Ela se experiencia. A parte da espiritualidade foi a inspiração que me veio, né? Não é um tratamento que a gente vê, é um tratamento que a gente sente, ele é invisível. E no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus estava vivendo um questionamento, ele estava diante de um cego, e as pessoas perguntaram para ele assim, esse cego, ele é cego porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram?
Então Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, esse diagnóstico veio porque você fez algo de errado, você falhou, você pecou? Não. Veio para que Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste nesse diagnóstico. Não é fácil. Eu não sei medir isso. Eu sei a dor de quem viveu essa codoença, né? Fui co-solidária com uma pessoa doente muito próxima. Mas eu acredito que é para que a glória de Deus se manifeste. E ainda na palavra, muitas vezes a gente fica com os porquês. Isso. Por que comigo? Por que eu, né? Por que eu? Por que isso acontece comigo? Será que eu fiz? Para merecer isso? Porque sou merecedora e aí acho até que é questão de merecimento. Exato. Isso. Por quê? E para tudo, Deus não está afim de nos dar respostas. Faz parte da pedagogia dele. E ele fala isso. Não, ele fala isso aqui. Em Eclesiastes, capítulo 3, versos do 9 em diante, ele fala assim, por exemplo: o que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou um tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente tudo o que ele faz. Então, tem coisas que a gente não tem resposta. São os mistérios mesmo de Deus. Nós somos católicos, sabemos quando está na Santa Missa uma parte que fala: eis o mistério da fé. É um mistério. Ele desperta o desejo de nós queremos saber, mas ele não vai nos dar este entendimento. Então, por isso, o escritor diz: então eu entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder no cenário em que ela estiver. Então, ser feliz e viver o melhor que ela puder. E aí eu tinha feito algumas pesquisas, né, que cientistas fizeram pesquisas dizendo sobre isso, o quanto a fé praticada curou pessoas do diagnóstico do câncer. Eu fui, naquela pesquisa que eu te mandei, mostra, inclusive no Correio Brasiliense, mostra lá, que pesquisas mostram que a fé, a espiritualidade, que é invisível, tirou pessoas do diagnóstico do câncer. Entendi. Então, é um mistério. Fé, para terminar, em Hebreus diz, é acreditar naquilo que eu não vejo, tendo certeza de que eu vou ser recompensada. Essa recompensa pode ser a cura, mas também pode não ser, mas também você pode curar alguém. Sim, por meio desse processo da dor que você está vivendo. Exatamente. Então, eu parei de questionar muitas coisas. Eu criei uma didática assim, eu criei uma caixinha de perguntas para Deus. Aí eu vou colocar essas minhas perguntas para Deus nessa caixinha, o dia que eu encontrar com ele eu vou perguntar. É, tudinho. Minha vida vai seguir. É bem isso, né? Rafaela, você me fala aqui que você é evangelizadora, tem um trabalho de evangelização na Rádio Maria Brasil e também é idealizadora e coordenadora do projeto Maravilha de Mulher. Então vamos falar para essas mulheres que projeto é esse, que a gente quer ser maravilhosa mesmo. Maravilha de Mulher nasceu da minha dor pós-filhos. Então, quando eu tive meus filhos, eu me perdi um pouco no processo. Eu fiquei acima do peso, eu fiquei chata, ranzinza, mal-humorada e eu fiquei muito revoltada de ter que pensar que eu tinha que abandonar parte do meu trabalho corporativo para poder cuidar das crianças, mesmo tendo vivido aquilo como um propósito de vida. Então, isso fez com que eu me tornasse uma mulher maravilha, que quisesse carregar o mundo nas costas, achando que eu estava exausta, querendo dar conta de tudo. E aí foi quando eu me olhei para Maria, mãe de Jesus, e compreendi, quando ela canta o Magnífica, né, que o Senhor fez em nós maravilhas, grande é o nome dele por isso. Então, eu percebi que o tudo não era possível. A essência do Maravilha de Mulher é estimular mulheres a tirarem projetos do papel, a realizarem sonhos, tendo mais tempo para si e para a família, sem se afastar de Deus, sem perder esta essência que a gente tem para com Deus. Porque quando a gente se perde no processo, a gente deixa de realizar sonhos e passa a realizar sonhos, talvez para outras pessoas, para outros projetos e principalmente deixa de realizar o sonho que Deus tem sonhado para nós. Para nós. Então, é todo um método, é uma didática que, quem sabe, pode ser tema de um outro podcast. Sim.
aonde eu faço tudo o que eu fiz para comigo. Aí eu eliminei o peso, aí eu voltei a conseguir conciliar minha carreira, eu vivi uma transição de carreira, eu deixei de viver o CLT para viver o empreendedorismo, eu já vivo ele há 9 anos. Né, consegui compreender a existência do meu trabalho missionário, e isso também trouxe uma leveza para o meu matrimônio, para o meu casamento, faz com que essa manutenção exista, né, que é algo que é diário. Fez com que eu também fosse curada em diversas outras áreas da minha autoconfiança, autoestima, Sim. que é algo que nós muitas vezes perdemos nessa essência. E faz com que eu tenha clareza de administrar o meu tempo e também dedicar um tempo à minha vida missionária. E hoje Deus me colocou a exercer aí uma ação de coordenação num projeto de evangelização que chama Rádio Maria Brasil. Que bom, que lindo. Nossa, tô encantada aqui com a nossa entrevista. Eu já quero deixar desde já um canal aberto aqui pra gente voltar a falar sobre esse tema, falar sobre esse projeto. Sim, tem muitos cases de sucesso que a gente pode trazer aqui. Né? Então, porque o propósito é esse mesmo, é a gente compartilhar, é inspirar, tá? A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Foi uma entrevista assim recheada de inspiração, de fé, de sabedoria. A Rafaela estava falando e eu estava aqui me arrepiando, me emocionei, porque a espiritualidade é isso que a espiritualidade faz com a gente, né? A gente sente. A gente sente, a gente arrepia, a gente chora, às vezes sem saber até por quê, né? De alegria, de gratidão. E é isso, fico muito feliz. Quero deixar aqui a legitimar a importância aí do Outubro Rosa, da campanha de conscientização. Rafaela trouxe aqui na fala dela, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ele então fala, precisa ser cuidado, precisa ser amado. Compartilhe com as mulheres da sua vida, os homens também, porque a gente fala em câncer de mama e acha que é a exclusividade das mulheres, não é, apesar de ser raro, ser em número muito menor, mas acontece também com os homens, né? Então, assim, o cuidado, né? O cuidado. E aí, e eu falo que a espiritualidade, ela envolve tudo isso, é esse cuidado, é esse amor, é esse envolvimento do nosso ser, né? E é essa conexão comigo, com Deus, que aí a gente vai estar pronto para cuidar do outro, para inspirar o outro. E o tripé vai estar alimentado, mente, corpo e espírito. Isso, né? Exatamente, corpo, mente e espírito, é isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu, de novo, reitero a minha alegria, a minha gratidão de estar aqui falando com vocês, falando para vocês. Por aqui eu sigo no meu propósito de ir atrás de outros temas importantes, relevantes. Eu espero verdadeiramente que as palavras da Rafaela tenham tocado seus corações assim como tocou o meu coração. E é isso. Um beijo na alma e até a próxima.